Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma edição do Direto ao Ponto, o único programa da televisão em Angola que aborda a economia de forma direta e simples. E claro, só a TV Zimbo lhe dá. Hoje vamos falar do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Cristina Silvestre, CEO da Custos, Contabilidade e Fiscalidade, é contabilista e é a minha convidada para esta edição. Boa noite e obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, Cus. Eu é que agradeço o convite para cá estar. Ok. Certamente que muitos de nós estaremos lembrados de uma notícia divulgada em dezembro de 2020, que dava conta que ficava proibido a utilização de faturas ou documentos equivalentes impressos tipograficamente e como blocos de faturas no exercício de 2020. Na altura, muitos de nós nos questionamos sobre a legalidade da medida e sobre a forma como ela seria implementada, até porque, para muitos, isto era uma novidade. Afinal de contas, qual é, na prática, a importância desta medida que, ao que tudo indica, é simples e clara, mas de difícil aplicação? Cristina Silvestre, efetivamente, o que é que se passa, qual é a dificuldade que existe em se aplicar esta medida que consta de um decreto presidencial e que é aplicada, fiscalizada através da Administração Geral Tributária? Na realidade, esta notícia foi mal passada e as pessoas confundiram tudo, porque isto sempre foi assim. Eu não posso usar um bloco de fatura com referência do ano 2020 no ano 2021. Em 2021, a numeração começa do princípio. Mas e diz é um que novo desde ano sempre foi econômico. assim, quando diz desde sempre foi assim, desde quando? Desde sempre, desde que nós fazemos fatura, desde o decreto 149/13. O primeiro decreto das faturas em Angola é de 1 de outubro de 2013. Entrou em vigor em 1 de novembro de 2013. E porquê que se chega a esse ponto de termos que chegar ao final de 2020 e fazermos essa alerta e causar esse pânico? Porque as empresas mandaram fazer muitos blocos nas gráficas e a 31 de dezembro ainda tinham nos seus estoques blocos com referência a 2020. E muitos podiam estar a pensar que podiam usar também em 2021. A Administração Geral Tributária vai deixar o alerta dizendo: atenção, estes blocos a mais, que sobraram páginas, não usaram todos, não podem usar no ano econômico 2021. Foi o primeiro ano em que isso se verificou? Esta notícia sim, mas... Não, o facto como tal, ou seja, as empresas emitirem um determinado número de blocos e chegarmos ao exercício económico de um determinado ano, estes blocos, exatamente, transitarem. Aconteceu em dezembro de 2019, porque o IVA entrou em vigor em outubro. Em outubro, muitas empresas já tinham mandado fazer bloco nas gráficas e as gráficas, como não faziam números reduzidos, tiveram que fazer mais números em relação àquilo que podiam usar. Exatamente. A pergunta que se coloca imediatamente a seguir é: a quem é que se aplica esta medida, esta obrigatoriedade de emissão de faturas? O que é que mudou? Bem, o que mudou é que todas as empresas... Isso nós temos na apresentação já aqui. Temos na já apresentação, sim senhora. Então aqui temos a quem se aplica. Ou seja, aplicam-se aos contribuintes com residência fiscal em Angola em todas as transmissões de bens, prestações de serviços, adiantamentos, pagamentos antecipados que realizam no exercício da sua atividade comercial, industrial, prestação de serviços, profissão liberal, bem como atividade civil com ou sem forma comercial. Aqui o grande alerta e a novidade é para o profissional liberal e para os adiantamentos e pagamentos antecipados. Têm que emitir fatura, ponto. Quem são os profissionais liberais? O CUS, enquanto jornalista, se não for efetivo aqui na TV Zimbo e for prestar um serviço como profissional liberal, a entidade em que for prestar este serviço vai-lhe solicitar uma fatura. E deve estar registado na Administração Tributária como sendo um profissional liberal que passa então a partir deste momento a emitir uma fatura. Um contabilista que não seja efetivo numa empresa e age como profissional liberal também tem a responsabilidade de emitir esta fatura. Mas não é a única situação, a única não novidade. É. A fatura recibo. Entretanto, nós sempre ouvimos falar fatura com carimbo pago.
Exato. Venda de dinheiro. Não tínhamos nenhum diploma que falasse destes dois documentos. Agora, neste decreto 292/18, vem aqui um alerta. A fatura-recibo serve para fatura com carimbo pago, venda de dinheiro, bem como aviso de cobrança, seguem o regime das faturas desde que apresentem os respectivos requisitos legais. Existem determinados requisitos legais a constar de uma fatura. Quem usa a fatura-recibo, quem usa a fatura com expressão com carimbo pago, quem usa a venda de dinheiro, estes documentos são definidos como sendo fatura-recibo. Onde é que isso está? Está neste decreto das faturas e documentos equivalentes. Exatamente, mas temos também aquilo que não se considera fatura. Exatamente, o que é que não é fatura? Isto é a grande boa nova deste decreto. A fatura pro forma não é fatura. Ou seja, havia confusão e se misturava os conceitos todos do valia como fatura? Exatamente, é assim. E atualmente continua. As empresas pagam a fatura pro forma e esquecem-se de solicitar a fatura final. Esquecem-se. Pagaram, está pago e ficam no relaxo. Nunca se lembram de irem à empresa que solicitaram esta proforma a solicitar a fatura definitiva. Mas a fatura definitiva é depois de efetivarem a compra. Exatamente. Alguém tem que lá ir buscar. Tanto é que há empresas que têm um setor de terceiros que anda atrás das empresas fornecedoras para emitirem a fatura final. Okay. Porque quando se autoriza o pagamento, estão a autorizar o pagamento por cima de uma fatura pro forma. Agora tem aqui este alerta. A fatura pro forma não é fatura, nem é documento equivalente. A nota de cobrança não é fatura e nem é documento equivalente. A nota de encomenda não é fatura, nem é documento equivalente. A nota de remessa, o orçamento de venda e de serviços, o bordereau bancário, atenção, o bordereau bancário não é fatura nem documento equivalente. E qualquer outro documento que não esteja aqui. Entretanto, mas essas notas, essas recomendações não é de conhecimento das empresas? Os empresários não sabem isso, os departamentos especializados, no caso os departamentos de contabilidade, os departamentos de finanças não dominam esta informação? Eu tenho estado a dizer, cada vez que sai um diploma novo com situações novas, é porque o legislador andou a analisar todas as situações em sede de fiscalização e identificou situações menos boas e procura regulamentar. E foi o que fez. Quer dizer que andaram, e há muitas situações do género. Há um pagamento de uma proforma, fica eternamente, os contabilistas ficam atrás dos documentos, a área financeira não apresenta, ficamos às voltas. Então está cá este diploma a pôr ordem. Estes documentos não têm tratamento de fatura nem documento equivalente. Neste modelo nós temos os requisitos para podermos emitir uma fatura. Emitir uma fatura, exatamente. O regime jurídico das faturas e documentos equivalentes tem um artigo que é o 11, traz 10 alíneas e nessas 10 alíneas estão os requisitos obrigatórios a constar numa fatura. E eu tenho estado a dizer, Departamento de Contabilidade, Departamento Financeiro, Departamento Comercial, façam bandeira com este artigo 11º do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Qual é o decreto? 292/18, de 3 de dezembro, em vigor em Angola desde abril de 2019. Exatamente. O número 11 é que constam então os requisitos para se preencher uma fatura. Onde é que se obtém a fatura? Num software. Temos que ter um software. É de caráter obrigatório as empresas terem um software que imita faturas. E este software não é qualquer um. É um software que está devidamente certificado ou validado pela Administração Geral Tributária. Tanto é que este pormenor faz parte do grupo dos requisitos obrigatórios a constar numa fatura. Devemos mencionar qual é o software que estamos a usar para a emissão desta fatura. Nós temos empresas suficientes para atender, empresas dedicadas de softwares para atender à demanda? Olha, antes deste regime jurídico 292/18, eram muito poucas. De repente, quando se começou a anunciar que a Angola ia começar a usar softwares certificados, hoje há muitos softwares certificados pela AGT, é só entrarem para o portal de contribuinte. Cada vez que me perguntam qual é o melhor software a usar, eu digo, entre para o site da AGT, está lá a relação de todos
os softwares devidamente certificados para a emissão das faturas, desde nacionais, estrangeiros. Só por via do portal do contribuinte da AGT é que eu consigo saber quais são as empresas que estão certificadas para emitir softwares? É o caminho mais certo, falar com alguém que já domina alguns e pode sempre indicar, mas ainda assim eu aconselho a visitarem, porque possa ser que eu até receba uma fatura e se eu for a uma loja, por exemplo, fazer uma compra e eu olho, está aqui um software ABC, eu posso sempre consultar a AGT no portal muito rapidamente, no site muito rapidamente, para ver se este software está devidamente certificado, se não são uns falsos que andam por aí. Há uma questão que é ainda sobre as empresas de certificação. Elas estão habilitadas, não há registros de empresas a operar de forma ilegal? Há muitas. E há empresas que, inclusive, só têm dois softwares. Um que emite a fatura não, eu não me refiro verdadeira. às empresas, só me refiro às empresas dedicadas à produção e produção dos softwares. As empresas de softwares Sim. de contabilidade, não há empresas a operar de forma ilegal? Empresas que não estejam certificadas, mas estejam... Pois é, isto é trabalho da fiscalização, deve haver muitas, porque nós ainda hoje vamos a empresas, fazemos compra e a fatura que nos dão enquanto consumidor final não tem nada a ver com os que estão certificados. Nós, por acaso, lamentavelmente não conseguimos ter visibilidade suficiente nesta fatura, a exemplo do que aconteceu com o slide anterior, exatamente para que possamos descrever os requisitos que estão definidos para uma fatura ser considerada válida. Ok. O primeiro requisito é, eu tenho que ter os dados do cliente e do fornecedor, aqui é a empresa, aqui é o seu cliente, tem que estar o número, e é este número que começa aquela polémica, porque neste número obrigatoriamente tem que fazer menção ao ano, o ano económico, é a fatura número 10 de 2021, por exemplo, tem que lá estar. Ou seja, não vale hoje ir comprar faturas à tabacaria? O bloco de faturas à tabacaria? É assim, uma empresa que está obrigada a emitir as suas faturas via software certificado pode sempre mandar fazer blocos numa gráfica que esteja devidamente certificada pela AGT. Ou seja, é na gráfica, é na gráfica, não é na tabacaria. Não é na tabacaria. A tabacaria transformou-se em uma gráfica devidamente licenciada para o efeito. Okay. Sempre podemos ter alguns blocos connosco, porque numa altura em que há muita instabilidade nas comunicações, uma falha na empresa, não vão deixar de faturar porque estão à espera que o software esteja a funcionar. Podem sempre fazer as faturas por este bloco, desde que seja um bloco feito numa gráfica devidamente certificada. Então, continuando aqui os requisitos, temos que ter a descrição do artigo, nada de genérico, tudo ao detalhe, o preço unitário, o preço total, e se este bem está sujeito a algum imposto, também temos que mencionar o software que estamos a usar, inclusive o seu número, e temos que também, se é uma fatura que está sujeita à retenção, temos que mencionar que está sujeita à retenção. Se, por exemplo, for de um bem isento, nomeadamente medicamentos, os medicamentos estão isentos de IVA, se não existir renúncia, é um bem isento, nós temos que mencionar o artigo que isenta o medicamento de estar sujeito ao IVA. Ok. Tá? Estes são os requisitos obrigatórios. Quando eu disse que os departamentos de contabilidade, finanças e área comercial devem ter este artigo que tem 10 requisitos obrigatórios fixado, usarem isso como uma bandeira, é precisamente para passarem isso. Para passarem em revisão estes requisitos. Sim, senhora. E porque estamos a falar de faturas, é o que nós vamos ter que fazer agora, com o intervalo que o Xisto me diz que nós vamos fazer, mas antes deixe-me só dar-lhe conta de um aspecto. Recuando no tempo, num seminário realizado em junho de 2014 sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, aprovado pelo Decreto Presidencial 149/13 de 1 de outubro, a Secretária de Estado das Finanças da altura, a doutora Valentina Filipe, considerava este diploma, portanto, o 149/13, como um dos pilares para a formalização da atividade económica e que, mais do que um decreto regulador, era um pilar para o sistema económico tributário, uma vez que regulava atos com impacto no apuramento da receita e custos das empresas.
Na altura, e recuando outra vez a este momento, este seminário realizado em junho de 2014, a doutora Valentina Filipe recordava que a obrigatoriedade da emissão das faturas já constava do artigo 17 do regulamento do imposto de consumo aprovado pelo decreto 41/99. Isto coloca-nos uma questão que tem a ver com as condições objetivas para nós fazermos cumprir esta medida agora, até porque, de acordo com este dado, nós estamos a falar de uma intenção, de uma medida que já tem 20 anos. Mais de 20 anos. Portanto, nós estamos com dificuldade, quer a sociedade como os empresários em particular, estão com dificuldades para implementar estes requisitos de emissão de fatura a mais. Uma conversa para nós continuarmos a ter mais daqui a pouco com a Cristina Silvestre, ela que é a CEO da Custos, que é sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Vai ser depois do curto intervalo que vamos fazer agora. Eu conto consigo, mas daqui a pouco. Uma vez mais, boa noite, bem-vindos à segunda e última parte deste Direto ao Ponto, cujo tema é o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes, cuja convidada é Cristina Silvestre, CEO da Custos, Contabilidade e Fiscalidade. Nós terminamos a primeira parte e eu fazia referência ao facto de esta questão da obrigatoriedade da emissão de faturas com base num conjunto de normas já vem de 99. Não, portanto, 2013. Atenção, mas atenção, sim. Eu estou a referir-me ao regulamento do imposto de consumo que já constava um artigo em que fazia referência a essa questão. Ele é de 1999. Nós passamos 14 anos e chegamos a 2013 e emitimos o decreto presidencial 149. Não resolvemos em 2013, chegamos a 2018 e tomamos uma outra medida. Eu perguntei-lhe há pouco o que é que existe, ou seja, teve que existir IVA para que de alguma maneira se consiga cumprir com esta intenção de controlar o que se compra, o que se vende. É assim, o 149, eu tenho estado a dizer que o decreto 149 foi muito mal usado. Onde é que fica a fiscalização no meio de tudo isso? Pois é, saiu o decreto 149, em que obrigava a emissão de fatura em software a partir de 1 de novembro de 2013. O erro do 149 foi ter existido um artigo que dizia que era obrigatório constar na fatura processado por computador. O que é que toda a gente percebeu? Que podiam fazer em Word, que podiam fazer em Excel e é processado por computador. Ou seja, esse processado por computador já remetia a necessidade de ser por via de um software certificado? Software, sim, porque até fazia referência com numeração sequencial. Ainda que fosse em ordem ou em Excel, tinham que programar de forma a emitir uma fatura com numeração sequencial. A verdade é que isso não aconteceu e ninguém fiscalizava. Quem é que tem a competência de fiscalizar? As entidades de direito, a administração tributária foi fazendo a sua parte em sede de fiscalização. Pelos vistos fez pouco. O Ministério do Comércio também tem responsabilidade, tem equipas que fiscalizam isso. A verdade é que o 149 foi muito mal usado e é triste porque nós, enquanto contabilista, em 2018 ainda encontrávamos pessoas que nunca tinham ouvido falar do 149. Ou seja, chegou o IVA meio que como um muro na mesa. Sim. Vamos lá, toda a gente. O IVA é só qualquer coisa como um imposto que exige rigor e é muito formal, não compactua com informalidade. Por isso, corrigiram, revogaram o 149, surgiu o 292/18 com maior rigor, as coisas que não funcionaram bem no 149 estão devidamente corrigidas no 292/18. É desta forma, com esses três regimes que se quer regularizar essa questão da emissão das faturas. Aqui não era simplificado, era o geral, e aí é que é simplificado e aqui é exclusão. Muito Exatamente, bem. São três
regimes, São regime três geral, o regime simplificado e o regime de exclusão. Aqui, no caso, seria regime geral do IVA. É o regime que está connosco desde 1 de outubro de 2019. O que é que este regime faz? Quando nós vendemos, cobramos IVA. Quando nós compramos, pagamos IVA. E qual é o IVA que se paga neste regime? É o apuramento entre a venda e a compra. IVA da venda menos IVA da compra dá IVA a pagar ou IVA a recuperar. Quando é que é a recuperar? Quando nós pagamos mais do que receber nas vendas. Isso vai certamente nos obrigar a ter que fazer um programa, um direto ao ponto exclusivamente dedicado a cada um destes regimes para a compreensão do IVA, porque apesar deles já ter quase 2 anos, a percepção, o entendimento ainda não está muito claro. Saímos do regime geral, passamos para o regime simplificado. Simplificado, exclusão, surgiu agora com a lei do OGE, Orçamento de Estado 2021. Exatamente. A lei 42/20, de 31 de dezembro. Surge o regime simplificado e o regime de exclusão. Regime simplificado são todos que faturam acima de 10 milhões de kwanza até 350 milhões. Estes não vão vender com IVA, atenção. O IVA de 14%. O IVA 14% do regime geral não se aplica no simplificado. O simplificado, quando vender, não vai cobrar IVA, seja quem for. Por isso, muita atenção nas aquisições. O que determina se se cobra 14% ou 7% é o volume que a empresa fatura? É o volume do negócio que determina. Apesar de que quem está no simplificado, pelo volume do negócio, pode optar por renunciar e passar para o regime principal, que é o regime geral. Ok. Mas atenção, o simplificado não inclui na fatura IVA 7%. IVA 7% é da responsabilidade deles assumirem este encargo sobre os recebimentos. Se venderem 1 milhão e receberem 1 milhão, vão entregar 7% de 1 milhão. Ok. Quem é que está sob o regime de exclusão? Exclusão são todos simples, que têm volume de negócio até 10 milhões de kwanza. Pode ser um profissional liberal. Se não quiser ficar na exclusão, pode renunciar e optar pelo regime principal, que é o regime geral. E se for no regime geral, vai então cobrar IVA aos seus clientes. Se permanecer na exclusão, vai pagar 1% de selo a cada recebimento. O que nós temos tentado a falar desde o início do programa e que de certa forma justifica essas alterações jurídico-legais está refletido nesse slide, que é, nós temos apenas 28% de empresas que estão registadas, estão controladas e que aderiram a um ou a outro regime do código do IVA. Pois. O que é que se passa? Nós temos aqui esta referência das empresas, 52 mil empresas estão no anuário de 2018 do Instituto Nacional de Estatística. São empresas controladas. Controladas, não significa ativas. Só são essas empresas que nós temos no país, só temos 52 não, mil. Há mais, porque lá no anuário há um número delas que não estão, que adiaram o início da atividade, estão suspensas temporariamente e devem estar a criar condições para iniciar a atividade. O número mais certo em atividade são as 52 mil empresas e a referência que a Administração Geral Tributária tem em sede de regimes, o regime geral está com 6 mil, o regime simplificado está com 8 mil, isto equivale a 28% do total, daquele total que aí está. Então a pergunta que não se quer calar é as 72% que corresponde a 37 mil, o que é que estão a fazer? Vão todas fazer parte do regime de exclusão, que eu aqui não trago a referência de exclusão, porque ainda não há informação para a exclusão. Devem estar todas ainda no processo de mudança, pensar. Há vantagem se estar no regime de exclusão? Não há. A vantagem só se faturar mesmo até 10 milhões e isso vai pagar 1% de selo, vende mais barato, por se mudar para o geral, vai ter que acrescer 14% e vai vender mais, vai cobrar mais ao seu cliente. Há uma outra pergunta, e quando olhamos para estas mais de 30 mil empresas que não aderiu a nenhum dos regimes, que tem a ver com o controle dos preços, até porque nós vemos e falamos muito, apesar dessas flutuações cambiais que naturalmente impactam sobre o custo de vida, nós temos como controlar se estas empresas cumprem efetivamente com o enquadramento em que elas estão dentro destes regimes? Controlar, aqui a única solução é identificá-las,
saber o paradeiro delas, obrigar a estarem enquadradas num dos regimes, e este é o levantamento feito em sede de volume de negócio, para estarem devidamente organizadas e obrigatoriamente. Acho que muitas empresas também ainda estão num cantinho porque acham que não é importante ter um contabilista, não querem falar com as pessoas, devem fazer, porque a boa vida está mesmo a terminar. E porque fala a boa vida está a terminar, há também reclamações por parte de muitas empresas, isso é recorrente nós ouvirmos, de dificuldade de fazer a sua inscrição porque o portal do contribuinte da AGT não funciona. Aqui o problema é, as empresas em primeira mão, em primeira linha, têm que ter um contabilista a acompanhar e apresentar as dificuldades ao contabilista. E o contabilista, em fórum próprio, vai fazer chegar. Realmente o portal de contribuinte tem estado a dar muito trabalho, muitas alterações, e assim, cada vez que sai uma lei nova, eles têm que alterar o portal para funcionar em função desta alteração fiscal. E então isso vai criando alguns transtornos, mas isso não está a ser impedimento, tanto é que não, que temos aquelas empresas já registradas, tanto no regime geral como no regime simplificado, com algumas anomalias. Sim, mas está a ser possível. A recomendação simples, tem que estar logo com um contabilista, tem logo que consultar um contabilista e o contabilista vai saber orientar para aquilo que é correto. Estas são as obrigações que cada uma das empresas tem que respeitar, Todos fazendo os parte meses. de cada um destes regimes. Sim. Regime geral, tivemos que cadastrar aquelas empresas, tiveram que iniciar a atividade e no início da atividade tiveram que dizer o seu endereço, o seu contabilista, o volume do negócio, era aqui neste primeiro momento. Todos os meses têm que declarar a declaração periódica modelo 7. É nesta declaração onde detalham, em resumo, põem o total do IVA cobrado nas vendas. Ok. Anexo fornecedor é aqui onde se detalha todas as compras. Compras feitas a uma empresa que cobra IVA, a uma empresa que não cobra IVA, é neste anexo fornecedor. As compras que eu faço também lá fora, assim no dobrar da esquina, também ponho aqui? Não pode, porque na esquina não emitiu uma fatura com base no decreto 292/18. Eu deixo, estando nestes regimes, eu deixo de fazer compras no mercado informal. Deixa de fazer compra no mercado informal. Não Eu quero comprar uma água. Não pode ser. Estou com sede na rua. As empresas têm que estar organizadas, Cussi. Não pode ser. Então é aqui onde nós temos que reportar. Depois temos anexo de regularização cliente, são as notas de crédito que nós emitimos para os clientes, por alguma razão podemos anular uma venda, mas aqui, atenção, só são as vendas, só são as notas de crédito de fatura do mês anterior, porque se forem do mesmo mês dispensa o registro neste documento. Ok. Aqui são as notas de crédito do fornecedor. Só há um pormenor nestes dois documentos, as notas de crédito, tanto do cliente como do fornecedor. A ter tratamento na declaração periódica de um determinado mês, tem que ter assinatura de quem de direito nas empresas. Não pode ser qualquer um assinar, porque isso implica a devolução de dinheiro pago, não é? Exatamente. Passamos para o regime simplificado. Sendo que, deixa-me só recuar, aqui no regime geral, estas obrigações são mensais. Mensais, todos os meses. Ok. No regime simplificado? Idem, também passa a ser mensal, só que a declaração já não é periódica, é simplificada, tem o mapa fornecedor, também tem o anexo de regularização do IVA retido no TPA, que vai começar a funcionar a partir de abril. Ok. E temos o ficheiro SAFTE, Ficheiro que é que faz? SAFTE para os dois. Ficheiro SAFTE, lembra-se que nessas declarações nós só declaramos o total do IVA das vendas. Sabe porquê que nós declaramos o total do IVA das vendas? Porque no ficheiro SAFTE, a reportar mês a mês, a AGT encontra detalhe. Ok. Aqui no anexo de regularização do IVA retido no TPA. Isto deu uma confusão há sensivelmente 2 meses quando foi noticiado. O que é que se passa com isso? É assim, o que é que vai acontecer aqui? Aqui, todas as empresas que têm recebimentos via TPA, sim, o banco vai reter 2,5 e vai entregar ao Estado. Mas vai reter tirando de quem? Da empresa? Da empresa, exatamente. Não é do cidadão que paga? Não, é da empresa, não é o cidadão. Eu vou pagar, venho agora aqui a TVzinho e faço um pagamento. Sim, mas essa empresa certamente vai aplicar este desconto, vai aplicar no bem ou no serviço que vende. Esta que foi a polémica toda, né? Porque as empresas vão dizer assim, mas não é correto.
O que se quer não é isso, não é que as pessoas agora vão acrescer os preços. Mas se elas têm custo, elas vão ter que compensar. Não, por isso é que está cá. A compensação é aqui. Vai recuperar aqui nesta declaração. Ok. Tá? Vai recuperar. O que o banco vai reter e entregar, quando ele chegar aqui e tem 1 milhão a pagar, e em sede de retenção tem 500, só já entrega a diferença. Ok. Tá? Ou seja, Pronto. em rigor, e tal como se dizia no início, o IVA não aumenta custos, é isso? Bem, não devia aumentar se existisse uma fiscalização a funcionar a sério. A verdade é que, por exemplo, o regime simplificado. As empresas vão ter que assumir 7% sobre aquilo que receberem. Se for de uma atividade sujeita, em bom rigor, não devem ficar no simplificado. Ok. Porque o simplificado os prejudica. Porquê que vão ficar no simplificado? Até porque a fiscalização tem tem que custos a funcionar. mesma como Exatamente. qualquer das Não, empresas ao passo, nesses dois não. regimes. Ao passo que se forem para o geral, o IVA não é responsabilidade deles, é do cliente. Com certeza. Cristina Silvestre, já mesmo para fechar esse slide, Ok. temos as taxas. Nós começamos com 14%, que era para o país, com exceção de Cabinda, que por causa tinha da os dois. descontinuidade territorial. Mas agora Cabinda temos tem mais dois. 2 taxas. Temos mais 2 taxas. Para quem? 5% é para a cesta básica. Lembra-se que a cesta básica estava isenta no Exatamente. início, agora tem a taxa de 5%. E o 7% é então aqui para o regime simplificado. Vamos passar para o último slide. Depois não, mas pode falar. Se você dizer que vamos passar. Os 7% é para o simplificado, mas atenção, não incluírem nas vendas. Vão assumir este encargo. É um custo que a empresa assume, não cobra o cliente. Ok. No meio de tudo isso, há coisas que não correm bem Há coisas que não e faz correm bem. algumas sugestões. Vamos lá. Pois é. Os desafios. O mercado informal é um senhor desafio. É mau. Porque assim, há empresas, Cussa, que não sobrevivem sem um mercado informal. Exatamente. O que precisam está no mercado informal. E o mercado informal, como já disse, precisamos das faturas para registrar. Criou-se aqui um meio termo com alta faturação, mas ainda não é confortável. Por isso é um problema. Ponto 2. Ponto 2, desconhecimento das alterações tributárias. Não se pode aceitar. Os empresários não consultam a lei, não consultam os documentos que regulam a atividade que exercem. Há muito desconhecimento, muito. Não se pode aceitar que uma empresa que vende, o técnico da área comercial nunca tenha feito uma formação em sede do regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Não se pode aceitar isso. Por isso, não conhecem aquelas regras, vão fazendo as faturas sem critério nenhum e é um problema. Ponto 3. Portal do contribuinte. Eu tinha que trazer o portal do contribuinte para cá. Já falámos sobre o portal do contribuinte. Vamos para o ponto 4, mesmo porque estamos mesmo já a correr com o tempo. A internet a nível nacional, nós temos um imposto 100% eletrónico. Não se trata IVA fora da internet. E a nossa internet é muito péssima. Falta de cultura fiscal e contabilística. As empresas têm que ter sempre um contabilista por perto para terem este apoio, este auxílio. Se não tiverem isso, é um problema sério. Soluções. Criar benefícios fiscais que motivam a passagem para o mercado formal. Para este caso, tem que se criar. Os órgãos de fiscalização desempenharem o seu papel de forma corrente, não é de tempos em tempos, têm que estar todos os dias ali atrás. Criar benefícios para o consumidor final particular. O que é que isso quer dizer? É assim, o regime da não sujeição, que já está revogado, dava um benefício de 10% àquelas empresas, às micros, que reportassem à AGT as compras de quem está no regime geral. A minha sugestão é que façam o mesmo para o particular. O que é que isso vai obrigar? Há muitas empresas a usarem 2 softwares. Software certificado e software não certificado. Quando eu sou como particular, eles emitem no software não certificado. Quando eu vou como empresa e já exijo, já me emitem no software certificado. Ao passo que se eu, como particular, começar a ser beneficiada de alguma maneira, o que é que eu vou fazer quando chegar à loja? Eu quero uma fatura que aceite. Não posso querer qualquer fatura, porque para ter este benefício não podemos apresentar qualquer documento, deve estar alinhado ao regime que está em vigor. Vamos para os últimos pontos. Campanha publicitária sobre o regime jurídico das faturas e documentos equivalentes e o IVA. E, no final, formação. As empresas têm que ter cultura de dar formação aos seus funcionários. Área de contabilidade, área financeira, área comercial, é para ontem serem formados. Com certeza. Cristina Silvestre, muito obrigado por ter compartilhado connosco
connosco esses conhecimentos sobre regime jurídico e documentos equivalentes. Regime jurídico das faturas e documentos equivalentes. Assim é que está Não correto. quero aqui cometer nenhuma gafe consigo, já sei que é bastante rigorosa com estas questões. Para si, foi um prazer tê-lo aí deste lado. Está tudo dito por hoje. Já sabe que o Direto ao Ponto regressa dentro de 7 dias, próximo sábado, portanto, depois do Jornal da Zimbo. Boa noite e até para a semana.